Olá, pessoal. Então, bom dia novamente. Obrigado pelas confirmações de áudio. Nós temos hoje uma apresentação de um tema bem importante. O pessoal pede bastante esse tema aqui para a CRIO, que é o tema de processos de gestão de contratos, né? Ou como gerenciar contratos com uma ferramenta de gerenciamento de processos e também com outras tecnologias que existem no mercado para apoiar as empresas. Tá? Então, gostaria de agradecer a presença de todos os clientes, todos os nossos parceiros, todos os interessados que hoje compõem comigo esse webcast. Eu sempre começo falando sobre a CRIO, pessoal. A CRIO é uma empresa que tem 10 anos de experiência no desenvolvimento de soluções para tecnologia de gerenciamento de processos de negócio. A CRIO foi a primeira empresa brasileira, foi pioneira no Brasil na criação de um software para gerenciamento de processos e também a única empresa que mantém a mesma solução no mercado há praticamente 10 anos, né, que é a Orquestra BPM, e agora em setembro chegou a sua terceira versão, totalmente renovada e com um foco muito forte em mobilidade e funções sociais. A CRIO também é a única empresa brasileira tetracampeã do Global Excellence Award, que é uma premiação global concedida pelo site bpm.com e pela WFMC, que é uma organização não governamental que gerencia e cria padrões para gerenciamento de processos. Bom, começando então o webcast de hoje, fazendo uma rápida contextualização do mundo de gestão de contratos. Tá, pessoal? O mundo de gestão de contratos ele é um mundo bastante complexo. Ele é muito organizado e ele é muito melhor estruturado do que a maioria das pessoas pensam sobre esse mundo de gestão de contratos. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe toda uma área de negócio, uma área de estudo chamada Contract Life Cycle Management. Assim como nós temos, por exemplo, CRM, BPM e diversas outras siglas representativas de negócio, nos Estados Unidos nós temos o CLM, que nada mais é do que um conjunto de normas, de tecnologias, de sistemas que visam a melhoria, a padronização, a especificação de melhores práticas dentro da área de gestão de contratos. Nos Estados Unidos, eles estão bem na frente do resto do mundo nesse aspecto, né? Diversos softwares, tecnologias que já aplicam esse conteúdo de CLM que é definido dentro dessa padronização. Aqui no Brasil, pessoal, existe já tem algum tempo uma iniciativa chamada GCVC, que é a Gestão do Ciclo de Vida de Contratos, que é uma iniciativa que ainda não é totalmente oficializada, ela é baseada em pessoas físicas que se interessam pelo assunto e que trabalham para documentar e também reunir melhores práticas dentro do contexto de gestão de ciclo de vida de contratos. Então, se você fizer uma busca pelo Google, né, procurar no Google, vocês vão ver que tem uma bastante diferença de conteúdos baseado no CLM americano e também só que adaptado para as regras brasileiras, que a gente sabe muito bem que aqui no Brasil a gente tem um excesso de particularidades e de especificidades na burocracia que é lidar com gestão de contratos aqui no Brasil. Bom, quais são os 4 principais objetivos do GCVC, do Modelo Brasileiro de Gestão de Contratos? Tá? Bom, o principal objetivo do GCVC é detalhar uma visão de controlar o contrato, desde a especificação do objeto que está sendo contratado, ou seja, antes do contrato mesmo existir, até o final dessas obrigações, né? Então, ele vai definir melhores práticas, ele vai definir regras, especificações, né, de como você vai controlar o contrato desde o momento em que você vai especificar o objeto, o que vai ser trabalhado, o que vai ser contratado, até depois do contrato já ter terminado a sua vigência. E a gente visa, esses objetivos visam, na verdade, né, essa especificação, simplificar os processos de gestão de contratos, reduzir o tempo de padronização e sistematização dos controles e também viabilizar o benchmarking de gestão praticados pela empresa, né? Ou seja, buscar uma simplificação do processo de contrato e também buscar melhores práticas que podem ser utilizadas pela empresa. Bom, e quais são os desafios da gestão de contratos, né, pessoal? Todos nós temos contratos nas nossas empresas, né? Algumas organizações possuem sua estrutura e procedimentos bem definidos para a gestão de contratos.
enquanto outras empresas não possuem essa estrutura e também, às vezes, não possuem nenhum tipo de organização definida. A gente tem empresas hoje que têm uma área específica para gestão de contratos, com regras, procedimentos, processos, só para esse fim. E estas áreas, né, existem pessoas que lidam com isso e enfrentam alguns desafios no seu dia a dia. Como, por exemplo, a questão do acervo. Né? Vocês vão identificar claramente isso. Né? Mesmo nas empresas, às vezes, que têm uma certa organização em contratos, a gente vê, falando do acervo, né, muitas empresas não têm um acervo centralizado ou uma guarda definida dos contratos da empresa. Né? Muitos contratos, por exemplo, eles estão na gaveta das pessoas, na gaveta dos gerentes. Né? E, por vezes, os contratos são assinados por determinadas áreas sem passar pelo jurídico da empresa. Então, juntar todo esse acervo de contratos da organização, ele é o primeiro grande desafio para quem começa a se preocupar com essa questão de contratos e deseja profissionalizar essa área. Pessoal, tem a questão de prazos também. A questão de prazos é um dos principais desafios da gestão de contratos, né? E é um desafio recorrente, que é o controle de prazos, né? Esse talvez seja um dos desafios mais complexos, porque todo contrato envolve uma série de prazos ali dentro. Né? Mesmo que seja o prazo de vigência do contrato, prazo de reajuste, prazo para multa, prazo de pagamento, SLAs, que são os acordos de níveis de serviço, né? Como é que eu faço para controlar todos esses prazos? Né? Como é que eu faço para parar o pagamento do meu fornecedor quando aquele contrato não estiver mais ativo? E se eu tiver uma dezena, uma centena de fornecedores, como é que eu lido com isso? Né? Então, o ideal é que a tecnologia entre, né, e apoie, avisando através de um software que um contrato X, por exemplo, de um fornecedor vai vencer dentro de 90 dias, por exemplo. Né? Então, ele me avisa e me dá um certo prazo para eu poder trabalhar dentro desse vencimento de contrato para renovação ou para finalização mesmo do contrato. Então, o controle de prazo, pessoal, ele é um grande desafio para quem quer trabalhar profissionalmente com a gestão de contratos. Falando um pouco sobre padrões, né, esse é um outro desafio muito grande. Né, uma empresa mais estruturada, ela começa a montar suas minutas padrão, e essas minutas elas são controladas por uma área central, que determina como serão essas minutas, e você acaba não tendo muita flexibilidade, nem pode ter essa flexibilidade. Né? Falando profissionalmente, não é viável que a gente esteja trabalhando a cada contrato diferente com uma minuta diferente. Né? Então, a definição de padrões de contrato e a guarda desses padrões, a organização desses padrões, é um grande desafio das empresas que estão trabalhando com gestão de contratos. Seguindo mais a integração entre áreas, né? Também é um ponto fundamental, porque muitas vezes os contratos em si, eles exigem análise, feedback, eles envolvem pareceres de diferentes áreas. Né? A área jurídica precisa analisar, a área de negócios, a área financeira. Então, dependendo do tamanho, dependendo do valor do contrato, até mesmo o presidente da empresa precisa avaliar. Né? Como é que eu integro todas essas áreas tendo em vista o ciclo de vida de um contrato, buscando aprovação, consolidação desse contrato de maneira organizada? E o último desafio está relacionado aos riscos. Né? Como é que eu faço a gestão de riscos desse contrato? Porque todo contrato ele envolve algum tipo de risco. Né? E a pergunta que fica é se eu estou tratando profissionalmente os riscos inerentes a esse contrato. Né? E a gente tem riscos financeiros, a gente tem riscos de escopo de contrato, riscos de multas, de processos judiciais. Então, os riscos sempre vão existir e a questão aqui é como eu posso mitigar esses riscos, controlar esses riscos, gerenciar esses riscos desses documentos todos que circulam dentro da empresa. Então, vocês podem ver que a gente tem uma série de desafios e eu acredito que vocês devem já ter passado por alguns desses desafios no seu dia a dia de trabalho. Somente para comentar também um pouco da estrutura comum de contrato. Tá? Na verdade, o contrato ele é um documento oficial, ele possui algumas partes que são muito comuns a cada contrato. Né? Sempre, por exemplo, vai possuir esse contrato as partes interessadas, né? Nossa organização mais a empresa parceira, o cliente, funcionários, né? Os seus responsáveis legais, quem vai responder pelo contrato. Né? A gente tem também no contrato o objeto, que fala sobre o que o contrato trata. Né? Todo contrato tem uma vigência também, um cronograma.
ou um cronograma, né? A maioria dos contratos envolve também valores financeiros. E, por fim, as responsabilidades também de cada parte e as suas respectivas obrigações e direitos, ela costuma estar descrita dentro de um contrato comum. Lembrando que essa é uma estrutura comum, né? E o contrato ele nunca vem sozinho, ele vem sempre com uma minuta e com os documentos das partes, que é o que eu vou comentar agora. Né? Um documento de contrato, como eu comentei, ele nunca vem sozinho. Na verdade, um contrato ele é composto por uma série de outros documentos. Por exemplo, a gente tem a minuta de contrato, o documento de contrato em si, os documentos das próprias partes, né? O contrato social da empresa, dados bancários, né? Inclusive os documentos dos responsáveis legais pela empresa, RG, CPF, demais documentos, procurações, propostas comerciais agregadas, certidões e diversos outros anexos. Então, todos esses componentes que eu citei, eles compõem um dossiê desse contrato. E esse dossiê é que eu devo gerenciar e controlar adequadamente através da gestão de processos, utilizando softwares de BPM e também de ECM, né, de documentos e softwares também de processos. Para a gente poder definir bem claro, então, né, hoje a gente pode ter contratos com empregados, a gente pode ter contratos com clientes, com parceiros, com fornecedores, e cada um desses diferentes tipos de contratos, eles vão ter obrigações específicas, riscos, prazos de vigência e responsabilidades totalmente diferentes. Então, a área que está trabalhando com gestão de contratos, ela também deve ter claro que existem padrões diferentes para cada um dos tipos de contratos que ela está trabalhando. Né? Não existe um tipo só de contrato. Então, agora eu vou começar a falar um pouco aqui sobre o modelo de ciclo de vida dos contratos que eu comentei no início. Né? Ele estabelece algumas etapas. Né? Então, a gente tem uma etapa de contratação. Desculpa, a gente tem começa, na verdade, com uma etapa de pré-contratação. Ou seja, todas as atividades que se devem fazer para se ter a definição do objeto do contrato. Tá? Essa etapa ela envolve também a negociação entre as partes, uma proposta comercial e a definição do escopo do que vai ser esse contrato. O produto final dessa pré-contratação é um rascunho, uma minuta de contrato, né, que vai ser assinado durante a fase de contratação. Pessoal, a fase de contratação, que é a segunda ali da esquerda para a direita, o azul, o segundo tom mais forte de azul da esquerda para a direita, nas flechinhas aí em cima, a fase de contratação ela é a fase de oficialização do contrato, onde eu vou ter a negociação, a análise das cláusulas, a assinatura e a formalização, então, desse contrato. Uma vez que esse contrato está assinado, a gente vai ter uma fase de pré-execução, que é a terceira flechinha lá de cima, o terceiro tom de azul, da esquerda para a direita. Tá? A fase de pré-execução, ela engloba todas as atividades iniciais que têm que ser feitas antes da gente começar a executar o contrato propriamente dito. Normalmente você tem um prazo para começar a execução, montar a equipe, definir cronograma. É a fase de planejamento para a execução do objeto do contrato. E uma vez que você concluiu a fase de pré-execução, você vai passar para a execução do contrato, que é a flechinha preta ali, a última flecha da esquerda para a direita no topo da página. Na execução do contrato, ele vai perdurar com um cronograma cíclico ou com um cronograma que já foi definido, por exemplo, 6 meses, 12 meses, com renovação automática ou não. Né? O importante aqui é que isso é uma fase de execução do contrato, logo depois da pré-execução. Tá? Então, se nós fôssemos resumir aqui, pessoal, essas atividades, né? A etapa de pré-contratação e contratação seria a fase de preparação, onde a gente monta e assina o contrato. Uma vez que nós temos o contrato assinado e oficializado, nós temos as fases de pré-execução e execução, que seria uma fase, de fato, de vigência do contrato. E existe um conceito que às vezes não é muito claro, que é a fase de pós-vigência do contrato. Porque também um contrato, ele pode estabelecer regras e obrigações que vão durar após a vigência do contrato. Eu posso citar como exemplo, a gente tem uma cláusula de confidencialidade, onde nos próximos 5 anos, após o contrato, eu não posso, por exemplo, divulgar o trabalho feito. Eu posso ainda ter garantias, ou seja, depois da entrega de um produto ou serviço, eu vou ter mais 12 meses de garantia, onde eu tenho uma pós-vigência do objeto do contrato.
mesmo ele entregue, a gente ainda tem que manter algumas responsabilidades em alguns casos. Pessoal, esse ciclo de vida que nós estamos vendo aqui, ele é muito importante para que a gente entenda o próximo passo, que é como eu vou conseguir enxergar processos de negócio dentro desse ciclo de vida de contratos. Que é essa lâmina que abriu para vocês agora. Então, durante esse ciclo de vida do contrato, ou seja, no momento em que o contrato toma vida de fato, é definido o escopo até o fim de todas as obrigações de um documento formalizado. A gente tem uma série de processos de negócio que vão criar esse documento, que vão modificar esse contrato ao longo do tempo. Então, durante a preparação, nós temos comumente um processo, um fluxograma que representa o processo de um novo contrato quando um gestor de contratos quer trabalhar profissionalmente com gestão de contratos. Então, quando ele quer ter, de fato, uma gestão sobre os contratos, é quase obrigatório que ele mapeie o seu processo de definição do novo contrato. E o novo contrato, ele vai ser um fluxograma, nós vamos ter aprovações, pareceres, assinaturas, junta de documentos. A gente vai ter uma série de procedimentos para fazer para que a gente tenha um novo contrato. E isso é um fluxograma, isso é um processo, esse vai e vem de informações entre as áreas durante esse procedimento. E, sendo um processo, é passível de automação dentro de uma ferramenta de gestão de processos, como é o Orquestra BPM, comercializado pela CRIO. Aliás, o processo de gestão de contratos é um dos processos mais executados com Orquestra, junto com os processos de RH e alguns outros tipos de processos, como compras. Então, o processo de gestão de contratos é muito comum de se utilizar uma ferramenta como Orquestra para se resolver esses problemas. Mas vamos em frente, pessoal. Tendo o contrato assinado, ele não acaba por aí. A gente tem uma série de procedimentos que podem rodar e ser executados ao longo do tempo e que podem interferir nesse contrato. Por exemplo, a gente pode ter um aditamento, onde a gente vai postergar esse contrato, adicionar ou mudar escopo. A gente tem os distratos também, onde as partes vão encerrar o contrato, dando encerramento prévio das responsabilidades daquele contrato. A gente tem um processo de cessão, onde uma das partes vai ceder a responsabilidade para outra empresa, por exemplo. Nós podemos ter procedimentos de penalidades, quando um determinado nível de serviço não foi atingido. Eu vou dar início, então, a um processo de penalidade. E a gente tem um processo de encerramento, que é tão importante, que às vezes, por exemplo, certas empresas continuam os pagamentos a alguns fornecedores apenas por uma falta de comunicação entre as áreas. E isso é absolutamente inaceitável, a gente continuar pagando um fornecedor depois do serviço prestado. E o melhor tipo de tecnologia hoje, para a gente tratar dessas questões todas, é a tecnologia de processo. Então, o que a gente mostra nesse slide é que o ciclo de vida de um contrato ele é gerenciado por diversos processos. E cabe à empresa que está indo rumo a um amadurecimento em relação à sua gestão de contratos, conseguir mapear esses processos de uma maneira bem definida e bem padronizada. Bom, para nós para que a gente consiga trabalhar de uma forma madura, de uma forma organizada e bem definida, esses processos que eu comentei de gestão de contratos, existe uma série de tecnologias no mercado que pode ajudar a manter esse controle de contratos. Por exemplo, o RP da empresa, o Sistema de Gestão Corporativo, ele é uma ferramenta de apoio e alguns deles possuem módulos de gestão de contratos. Porém, em geral, eles não têm uma visão de processos. Eles simplesmente têm uma visão de prazos, uma visão limitada. Mas ainda assim é melhor do que nada. Vários GEDs no mercado, ou ferramentas de ECM, de gerenciamento eletrônico de documentos e de conteúdo, também ajudam a gerir contratos, só que a ferramenta de GED, de ECM sozinha, ela também não possui uma visão de processo, a não ser que ela seja integrada a uma outra ferramenta com o módulo de processo. Existem muitos serviços de guarda gerenciada de arquivos, onde eu posso também armazenar de forma organizada e segura os documentos, os arquivos, e tem também as ferramentas de Business Intelligence, de BI, que são ferramentas muito importantes na gestão de contratos, pois elas conseguem nos trazer estatísticas e informações sobre os contratos que a gente tem na empresa, quais custos a gente está tendo nos contratos, de risco, por exemplo. A própria tecnologia de certificação digital, pessoal, ela está caminhando a passos lentos no Brasil. Acho que mais de 10 anos que eu ouço
que eu ouço a tecnologia de certificação digital aqui no Brasil, mas ela ainda caminha a passos muito lentos, né? E a certificação digital, ela pode ajudar a acelerar bastante o ciclo de vida dos contratos, na medida em que ela viabiliza a não utilização do papel, né? Mas mesmo assim, já há quase 10 anos que eu ouço, né, assinatura digital, mesmo assim, ainda no Brasil não é comum hoje a gente assinar digitalmente contratos. Está melhorando, mas ainda não é comum, tá? E por fim, né, a ferramenta que a gente acredita que realmente pode ajudar bastante a gestão de contratos são ferramentas de BPM, de gerenciamento de processos de negócio. São ferramentas que vão permitir o mapeamento do processo de negócio de gestão de contratos, ou todos os processos que envolvem essa atividade, e também vai conseguir executar esses processos de uma maneira muito mais padronizada, organizada e sem nenhum tipo de risco para a organização. Então, é exatamente disso que nós vamos falar a partir de agora, um pouco mais, então, aprofundar essa questão de BPM e também de contratos. Tá? Bom, nós vamos começar, então, com alguns exemplos de processos que podem ser automatizados com uma ferramenta de BPM. Né? A gente tem um processo de novo contrato, por exemplo, como eu comentei antes, né? A cada novo contrato é iniciado um processo dentro do orquestra, por exemplo. Né? Nós temos os processos de aditamento de contrato, ou seja, a cada aditamento novo que eu tiver em um contrato, eu posso ter um processo no orquestra para gerenciar esse aditamento, né? Inclusive vinculando esse aditamento, evidentemente, ao contrato pai. Né? Nós temos processos de cessão de contratos, processos de rescisão de contratos, de penalidades, de encerramento de contratos. Né? Todos esses processos e uma série de outros processos também, eles são processos de negócio, né, que podem ser mapeados, né, descobertos e automatizados dentro do orquestra ou de uma ferramenta de BPM. Né, de modo que eu consiga padronizar esses processos e vincular isso à gestão de vida de um contrato. O que vocês estão vendo na tela agora, pessoal, é um exemplo de fluxograma de contrato. Né? Quando a gente está falando de um processo de negócio, nós estamos falando de um fluxograma. Então, aqui eu mostro um exemplo de fluxograma de um processo de negócio vinculado à gestão de contratos. Né? Um processo ilustrativo que foi desenhado no Orquestra versão 2. Tá? Nós já estamos no Orquestra versão 3, com um novo desenhador. Mas o que vocês visualizam na tela é um exemplo de fluxograma de um processo de gestão de contratos. Aqui a gente está vendo, por exemplo, uma tela onde uma área poderia estar solicitando um novo contrato. Então, eu tenho uma entrada de dados totalmente estruturada do BPM, né? Ou seja, eu consigo padronizar, eu posso, inclusive, fazer com que as áreas de negócio não tenham acesso aos documentos, às minutas de contrato, para trazer uma maior segurança. Né? Então, eu sempre vou disponibilizar, por exemplo, a última minuta mais atualizada para o meu funcionário, né, impossibilitando que ele altere algum tipo de minuta, mude a cláusula. A gente sabe, às vezes, que a área de vendas tem uma necessidade de agilizar os negócios e, às vezes, acaba mexendo em minutas de contrato. Então, quando você tem uma entrada estruturada de dados, você consegue, inclusive, disponibilizar para aquele usuário a última versão da minuta e ele não tem a possibilidade de alterar. Então, eu posso fazer com que as áreas de negócio preencham apenas o formulário eletrônico, né, dentro do próprio sistema de BPM, e o próprio sistema de BPM dê origem a uma minuta de contrato. Tá? Então, a gente tem aqui um exemplo bem simples, onde uma área preenche razão social, CNPJ, endereço, tipo de minuta, objeto, valor, data de vigência do contrato. Né? Eu estou informatizando esse processo de ciclo de vida de contrato. Bom, as ferramentas de BPM, pessoal, elas vão ajudar bastante nas questões de aprovações de contratos. Então, eu consigo definir dentro do BPM quais são as aprovações ou quais são as avaliações técnicas que eu tenho que fazer para cada tipo de contrato. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um contrato com a área de TI, eu posso mapear um processo de negócio de modo que ele passe pela área de TI para que me faça um parecer sobre aquele contrato. Se eu estou fazendo a contratação de um serviço de publicidade, eu tenho que passar obrigatoriamente pela área de marketing, para que ela possa dar o parecer sobre aquele contrato. E em todos os casos que o contrato passe pela área jurídica,
sempre, né, para que a área jurídica dê o parecer final. Isso é muito comum não passar. Às vezes a empresa faz uma contratação e sequer passou pela área jurídica. A própria área de negócio fez a contratação, assinou o contrato e o contrato está na gaveta dela. Né? Então, com o BPM eu consigo evitar isso. Eu consigo definir também no BPM que o contrato, por exemplo, se ele for acima de R$100 mil, ele vai ter que passar obrigatoriamente pela aprovação de um diretor. Tá? Então, assim, baseado no valor do contrato, eu também consigo criar regras de negócio para que determinados valores de contrato sigam caminhos distintos do padrão. O importante, pessoal, é que dentro do ciclo de um novo contrato, eu tenho uma série de aprovações. Que se eu não tenho uma ferramenta organizada, eu não posso estar fazendo as aprovações, nem passando pelas aprovações corretas. Eu corro esse risco. E com uma ferramenta de BPM, então, eu posso proceder com as aprovações necessárias. Aqui tem um ponto muito importante, pessoal, que é a questão de geração automática de minutos. Eu posso estar trabalhando, por exemplo, com uma geração de minuto automaticamente, através de uma geração de um PDF seguro. Né? A gente tem casos, então, que documentos em PDF são gerados automaticamente para assinatura, os usuários não mexem dentro da minuta, para que não tenha nenhum risco de fraude, como eu comentei antes, né? Ou de mudança em alguma minuta que poderia trazer um risco no futuro. Né? Então, o próprio sistema de BPM, com as informações que estão preenchidas no formulário pelas áreas de negócio, o próprio sistema de BPM consegue gerar uma minuta padrão, né, da empresa com aquelas informações. Né? E isso evita, né, diminui os riscos, a exposição a riscos, né, de uma contratação nova. Bom, esse aqui é um caso da Unimed Porto Alegre, um caso que foi premiado no Global Excellence Award, tá, com o prêmio Ouro, foi o melhor projeto de BPM de 2010 da América Latina. Tá? Ele foi executado em conjunto da CRIO, com o nosso parceiro BPM Soluções. Tá? E o que acontece lá? Na Unimed Porto Alegre, os usuários solicitam um contrato para a área jurídica através de um formulário eletrônico que fica disponível na intranet. Tá? E a ferramenta de BPM, no caso do Orquestra, ele conecta-se com alguns outros sistemas legados da Unimed e dá, por produto final, um PDF protegido, sem possibilidade de alteração, já que foi todo preenchido com as informações das partes. Né? Então, ele é impresso somente para impressão e assinatura. Ele sai somente para impressão e assinatura. Você não tem como alterar essa minuta. Então, você tem uma ferramenta de geração de contratos pronta e antes, claro, eu tenho todas as aprovações necessárias para que aquele minuta, né, saísse em PDF adequadamente. Eu tinha comentado sobre prazo. Tá? O ponto fundamental da gestão de contratos, que na verdade na prática é muito mal gerenciado no mercado, a gente sabe disso, tá? Não é especialidade de empresas menores ou maiores, tá? Muitas empresas gerenciam muito mal, tá? É a questão de prazos dos contratos, e que uma ferramenta de BPM pode agregar bastante, tá? Para apoiar esse problema, que é fazendo o controle de prazos. Né? Ou seja, através do uso de timers dentro do próprio fluxograma, o reloginho que está em vermelho na imagem, tá? Eu consigo com que o processo fique adormecido durante um tempo. Por exemplo, eu permito que o processo fique adormecido por 10 meses, por exemplo, e no 11º mês ele acorda automaticamente, envia um e-mail ou envia uma tarefa para alguém avisando que determinado contrato vai vencer dentro de um período de tempo. Né? E se eu quero proceder com a renovação do contrato ou não. Então, a ferramenta de BPM que vai fazer o controle de prazos para que você tome alguma ação, ou renove o contrato, ou encerre, enfim. Né? Se eu sou um fornecedor e eu tenho contrato com os meus clientes, eu também muitas vezes tenho cláusulas de reajustes, né, anuais ou semestrais, né, normalmente anuais, reajustes de BPM, reajustes em outros índices. Né? Se isso não passa por uma ferramenta de gerenciamento de processos, não tem um correto tratamento, né, eu tenho, com o tempo, uma perda financeira. Né? Então, você acaba perdendo os prazos de reajuste dos próprios contratos. Né? Você definiu isso lá no início e depois não consegue controlar isso. Né? Você perde dinheiro. Então, com orquestra, você consegue
por exemplo, fazer isso, definir um reloginho, que ele fica adormecido durante algum tempo, né? E ele acorda no tempo adequado para te avisar que o contrato vai expirar daqui a 90 dias, 30 dias, 60 dias, como a sua empresa definir. Isso é a empresa que define, né? Cada empresa tem o seu próprio fluxo de gestão de contrato. Bom, alguns dos prazos que podem ser gerenciados pela ferramenta de BPM, tá? A gente tem o prazo de vigência do contrato, a gente pode gerenciar o prazo de garantia do contrato, a gente consegue gerenciar prazos de aviso de rescisão de contrato, todos os avisos de multas, né, prazos de multas, a gente consegue definir isso dentro da orquestra, para que ele depois nos avise, prazos de ciência, prazos de pagamentos. Então, a gente tem uma série de prazos, de datas, que eu posso gerenciar com o orquestra e com aquela funcionalidade de timer que eu comentei anteriormente. Bom, a gente também tem indicadores, né? A ferramenta de BPM vai poder te trazer uma série de indicadores e relatórios sobre a gestão de contratos, né? Então, eu consigo ver quantos contratos foram abertos no último mês, como que está a performance de assinatura de contratos, qual área demora mais para assinar os contratos, qual área que assina no prazo, né? A gente definiu que a área de negócio, por exemplo, tinha um dia ou dois para fazer uma análise de uma minuta ou do contrato, né? Quem está respeitando esse prazo, quem não está, né? Com orquestra você consegue descer até no nível da pessoa. Por exemplo, o Michel, da área de gestão de contratos, ele tinha 5 contratos para analisar no mês de outubro, ele conseguiu analisar 2. Então, a performance dele vai ser, não sei, 20%, 25%. Você consegue descer, inclusive, no nível da pessoa. Tá? Isso é muito importante, né? Os indicadores de performance, de acompanhamento, na minha opinião pessoal, são os principais benefícios que você tem, né? Fora todos os outros que a gente já falou, de prazos, de padronização de rotinas, né? Mas os indicadores vão te dar subsídio para você melhorar o processo de gestão de contrato, deixar ele mais ágil, mais rápido, não perder também prazo, né? E por fim, pessoal, a gente tem aqui alguns índices que são normalmente utilizados nas áreas de gestão de contratos, né? Alguns indicadores, né? As empresas querem saber a média de contratações por contratante. As empresas desejam saber sempre qual que é o índice de cancelamento de contratações, o índice de renovação de contratos, qual que é o prazo médio de vigência dos contratos, qual que é o prazo médio de formalização dos contratos, né? Qual que é o índice de aplicação de penalidade, né? De todos os meus contratos, quantos eu apliquei penalidade ou não dentro de um período de tempo, eu precisei aplicar penalidade. Né? Outro indicador, índice de utilização de nível de serviço, né? Ou índice de padronização de minutas, ou seja, quantos contratos eu tenho na minha empresa que estão baseados em minutas e quantos contratos eu tenho na minha empresa que não foram baseados em minutas, né? E qual que é o risco que eu tenho a partir disso, né? E também o índice de centralização de gestão de contratos, que é muito importante e vocês sabem que isso acontece no dia a dia. O que quer dizer isso? Centralização de gestão de contratos, né? Quer dizer, quantos contratos estão arquivados corretamente e assinados e quantos contratos estão perdidos nas gavetas dos gerentes, tá? Esses índices, eles são muito importantes para aquela empresa que está querendo trabalhar mais profissionalmente em gestão de contratos e também ter uma melhoria contínua dos seus processos. E por fim, pessoal, para a gente poder finalizar, né, eu trago aqui um resumo dos benefícios da aplicação das tecnologias de processo, né, de BPM, para gestão de contratos, né? Então, a gente vai ter uma maior centralização e controle, principalmente se hoje você está trabalhando com uma área central de gestão de contratos, com domínio do que está ocorrendo dentro da empresa. Você tem uma maior padronização, então você vai ter a garantia que aquele processo que foi assinado, ele foi avaliado pelas pessoas corretas, na ordem correta e também no momento correto, né? Que ele foi aprovado pelas pessoas certas e também que aquelas minutas são minutas padrão da empresa, né? A gente tem uma redução de riscos gerais, né, envolvidos nessas atividades de contrato, porque a gente consegue padronizar e centralizar, né, as informações, então você vai diminuir os riscos com isso. Você vai também diminuir os erros, pela própria padronização você consegue obter a diminuição de erros. Tá? Você tem um maior controle de acervo, ou seja, você sempre vai saber onde estão os contratos,
conseguindo recuperar rapidamente, né, e tendo acesso a esses contratos facilmente. E, por fim, né, o controle de prazos, que é, na minha opinião, também um dos mais interessantes relacionados a processos e contratos, né, que você vai ter um amplo controle dos prazos dos seus contratos, né? Esse é um dos pontos principais que a gente tem quando utiliza uma tecnologia de processos para gerenciar contratos. Então, como eu comentei, pessoal, hoje os clientes de orquestras já têm a possibilidade, né, de colocar processos de gestão de contratos dentro do sistema. A CRIO tem bastante experiência também em gestão de contratos para poder apoiar os clientes a chegar nesse nível de controle, né, nível de redução de risco e erro. E, a partir de agora, a gente passa a 3 minutos para perguntas e respostas. Por gentileza, podem enviar direto pelo bate-papo que nós vamos respondendo. Já há aqui uma questão que pergunta sobre se os prazos dentro do sistema são definidos pelo cliente. Sim. Né? O Orquestra é uma ferramenta que você vai desenhar o processo de gestão, o seu processo de gestão de contratos específico dessa empresa, você consegue representar ele dentro do sistema. E quando você faz isso, você mesmo pode fazer a definição dos prazos, né? O novo contrato, desde o momento de uma nova contratação até a finalização dessa contratação, eu quero que isso ocorra em 2 meses, por exemplo. Ou você define um prazo de acordo com o prazo do contrato. Então, isso é absolutamente flexível. Cada empresa define os seus prazos dentro do sistema e o sistema depois passa a monitorar isso para você. Tá? Podem continuar enviando questões aí pelo bate-papo. Tem uma pergunta que questiona quanto tempo leva para a gente construir um processo de gestão de contratos no Orquestra. Tá? Bom, isso varia muito de cliente para cliente, né? Tem clientes que têm um procedimento mais simplificado, tem clientes que sequer conhecem quanto tempo leva, né, para assinar um contrato dentro da empresa. Então isso varia muito, mas eu diria que um processo mediano de gestão de contratos, que envolva uma integração com outro sistema e que envolva, digamos, até 60 atividades, ele pode levar aí de 60 a 90 dias para ficar pronto dentro do Orquestra. Tá? Então, um tempo médio, em 2 meses, por aí, você já consegue ter uma solução de gestão de contratos dentro do sistema. Lembrando que é uma solução que vai ser totalmente aderente à sua realidade. Não é a empresa que vai ter que se adequar ao Orquestra. O Orquestra vai entender como é a sua realidade, vai ser representado dentro do sistema, vai ser adequado a melhores práticas, e aí sim você vai ter uma solução de gestão de contratos. Então não tem um tempo padrão, mas em torno de 60, 90 dias você já consegue ter uma primeira versão, tá? De um processo dentro do Orquestra. Tem uma pergunta aqui do Luiz, tá, que questiona se tem um processo padrão para gerir um acordo de nível operacional. Sim, existem melhores práticas no mercado para fazer o gerenciamento dos acordos de níveis operacionais e isso pode ser também representado dentro do Orquestra, é um processo. Tá? O que não existe é um processo já pronto, um modelo de processo para gerenciar acordo de nível operacional. Tá? Mas uma vez que esse processo é descoberto na sua empresa, a gente entende ele é passível de ser desenhado dentro do sistema. Nós temos mais 1 minuto, tá, pessoal, para perguntas. Lembrando que esse vídeo estará disponível no canal do YouTube ainda hoje. Tá? Então, se vocês quiserem assistir novamente, enfim, repassar, tá? Tem uma outra pergunta aqui do Cláudio, que questiona sobre qual que é a infraestrutura necessária para o sistema, computador, servidor, rede, enfim. Cláudio, o Orquestra é uma ferramenta web, tá? Ela é instalada em um servidor, né? Então as pessoas que acessam o Orquestra acessam ele através de um browser ou de dispositivos móveis e tablets, né? Dentro da própria internet, através de um endereço, tá? Com relação aos requisitos, são vários, são simples, mas são vários. Eu posso depois repassar por e-mail para você o link onde você consegue consultar. Tem uma pergunta do Tiago aqui, que questiona sobre os
cases desse produto que envolvem que tipos de empresas, indústrias, escritórios jurídicos, essa flexibilidade? Sim. Hoje a gente tem a solução de gestão de contratos em diversos clientes da CRIO e de diversos segmentos, né? Claro que cada segmento de negócio tem uma particularidade, né? O varejo, por exemplo, tem um número gigantesco de fornecedores, então o processo de gestão de contratos desses centenas de fornecedores ele é mais complexo, mas os cases eles envolvem vários tipos de empresas. A gente tem editoras, a gente tem o próprio escritório jurídico aqui em Porto Alegre, que utilizam gestão de contratos, que inclusive deixaram de utilizar soluções prontas para gestão de contratos, soluções de mercado, de caixinha, para vir para essa visão mais abrangente, mais flexível do como é a orquestra, né? Então, respondendo a tua pergunta, tá, envolve diversos tipos de empresas, de diversos segmentos. Tá? Cada segmento tem uma particularidade. Pessoal, nós estamos com o tempo estourado aqui, eu vou responder mais uma pergunta, tá? E deixo meu e-mail na apresentação, caso vocês queiram seguir, mandar as perguntas por e-mail, a gente responde. Vou responder a última pergunta, que questiona, uma pergunta do Rafael Vasconcelos, que questiona como a minuta do contrato pode ser alterada em função de uma negociação específica. Tá? Bom, isso é uma regra de negócio, nós temos que entender primeiro quais são os campos padrão do seu contrato específico, da sua empresa, né? E depois a gente pode criar campos de formulário dentro da orquestra que, baseado em alguma condição, esses campos apareçam ou não. Né? Então, por exemplo, quando eu estou lá tratando a minha minuta de contrato, lá no meu formulário de orquestra, botando as informações do meu fornecedor, eu posso, por exemplo, definir no próprio formulário uma condição dizendo que esse contrato é específico e, a partir disso, ele vai me abrir no formulário campos específicos para eu poder preencher e, a partir disso, sair uma minuta padrão. Tá? Então, é possível, tá, você ter dentro do formulário essas condições para poder prever contratos, né, com negociações específicas. Tá? Lembrando sempre que o contrato ele deve ter um padrão, então mesmo as negociações específicas, as anteriores devem ser mapeadas para entender que tipo de negociações específicas já foram feitas no passado e que eu posso agregar isso no meu formulário hoje do processo para não deixar também aberto, né? Senão, se ficar aberto, né, se o campo ficar aberto, qualquer informação pode ser colocada ali. E a última pergunta, a gente já vai encerrar, tá? A pergunta da Vanessa aqui, muitas perguntas ficaram, o pessoal não conseguiu responder todas pelo tempo mesmo, tá? Mas ela questiona se é possível mostrar e ocultar campos do formulário em determinados momentos do fluxo. Sim, Vanessa, é possível e esse é um dos principais benefícios do orquestra, a facilidade que ele tem de você desenhar processos, né, e colocar no ar os processos. É você criar um único formulário para um processo, tá? E a partir desse único formulário, você, nas configurações do produto, define, né, se naquela tarefa aquela pessoa vai enxergar ou não algum campo que você definiu. Isso é padrão do sistema, do orquestra, e facilita muito, né? Você tem um formulário único para gestão de contratos, por exemplo, e depois para cada etapa do fluxo você define quem enxerga o quê dentro daquele fluxo. Pessoal, gostaria de agradecer a sala lotada aqui, gostaria de agradecer a presença de todos. Tá? Nós teremos o próximo webcast daqui a 2 semanas sobre Adaptive Case Management, que é um tema muito interessante. Adaptive Case Management e processos, né? Como é que os processos podem ser um pouco menos engessados. Tá? É o tema do próximo webcast daqui a 2 semanas. Vocês estão todos convidados e lembrando, né, o vídeo hoje está no YouTube até o final do dia, vocês podem consultar e a CRIO fica à disposição caso vocês tenham esses problemas de gestão de contratos aí e queiram resolver com o orquestra. Tá ok? Desejo aí todos um bom dia e até um próximo evento.